Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Na boa, malta, bem-vindos para mais um ponto break. Vamos falar dos jogos de hoje, que são 3. Um deles já está a realizar-se em altura que eu estou a gravar o vídeo. Temos o jogo da Zabalenka contra a Svitolina, o jogo do Karen Khachanov contra o Novak Djokovic e, por último, o jogo de Stefanos Tsitsipas contra Carlos Alcaraz. Neste vídeo vamos falar dos jogos, vamos analisar o mercado, ver se encontramos alguma oportunidade de valor em pré-live. Ontem a nossa única entrada que tivemos foi o handicap menos 3,5 do Zverev e acabou por ser vencedor. Estamos numa boa sequência, mas como eu costumo dizer sempre, pés assentes na terra, o reto está para aparecer e temos de estar preparados para ele. No entanto, vamos continuar a fazer o nosso trabalho para prolongar esta estadia na Estrada Verde. No entanto, também como vocês podem ver aí, a Betano está fora de serviço, infelizmente para nós, porque nós temos utilizado sempre a Betano como referência para ir buscar as odds. No entanto, vamos ter que utilizar, neste caso, a BetClick, que também acabará por servir para aquilo que nós precisamos. Vamos começar então a falar do primeiro jogo, o jogo entre a Svitolina e a Zabalenka. A Zabalenka que vem de uma vitória interessante frente à Stephens, no entanto, foi um jogo mais complicado do que o resultado indica, foi um 7-6, 6-4. A Zabalenka começou a ganhar 4-0, mas depois deixa-se recuperar e no 5-5 ainda teve 3 set points, mas acaba por não conseguir aproveitar. Depois de um tie break, pronto, foi uma jogadora mais inteligente, mas mesmo assim teve que recuperar de um 4-2 para um 7-5. Stephens também muito errático, muito nervoso nos momentos de maior pressão, sempre que mantinha o contacto visual com a Zabalenka, parecia que já sentia que ia perder. Ela cometeu muitos erros não forçados que não vimos até aqui. No entanto, também aqui o nível de exigência era superior. A Zabalenka, que no segundo set começa a ganhar 4-2, no entanto, uma vez mais, não consegue lidar com o facto de estar à frente, deixa-se recuperar 4-4, mas depois tem capacidade, logo no jogo a seguir, quando a Stephens se via para 5-4, dá ali o break. No entanto, para incrível que pareça, a Stephens se ganha a 40-0 neste serviço, a subir para 5-4, mas depois lá está, desligou, começou a cometer mais erros não forçados, começou a querer fechar o jogo de serviço o mais cedo possível, encurtar os pontos e a Zabalenka foi muito inteligente nisso e prolongou os pontos, e sempre que o ponto era superior a 5 pancadas, a Zabalenka ganhava. E depois a Zabalenka, com toda a motivação do seu lado, confiança, feito o serviço em 6-4 em branco e garante a vitória para a próxima fase. Já a Svitolina teve que se desvencilhar da Cazaquetina, 6-4, 7-6. Primeiro set também breaks contra breaks. No entanto, a Svitolina acabou por manter-se mais calma, mais serena e acabou mesmo por conseguir levar a melhor. No entanto, no segundo set, por exemplo, a Cazaquetina começa a ganhar 2-0, mas acaba por também não conseguir confirmar o break e devolve, e a partir daí o jogo torna-se muito impróprio para cardíaco, break contra break, nenhuma jogadora a conseguir fechar o jogo de serviço em condições, sempre a permitir recuperações, e depois no tie break, e além disso tivemos match point da Svitolina, quando ela se via para 6-4, mas acabou por não conseguir, devolve 5-5, 6-5, 6-6, e no tie break está a Svitolina, foi mais inteligente, mais sólida, principalmente no capítulo do serviço, e acabou por levar a melhor em 7-5. No entanto, há um episódio que tem que ser recordado. Basicamente, houve ali uma grande assobia dela do público francês a mostrar a sua desaprovação, o seu descontente com a situação entre a Ucrânia e a Rússia. No entanto, para quem não sabe, fica a saber, a Cazaquetina desde o primeiro dia tem sido a jogadora que tem se mostrado mais contra a guerra e até colocou em causa mudar de nacionalidade. Sabemos todos que o público francês é para o lado que está e não há nada a fazer. Se vai para o lado da Svitolina, está para o lado da Svitolina. Se vai para o lado da Cazaquetina, está para o lado da Cazaquetina, e manifesta-se e muito, e isso muitas das vezes acaba por fragilizar emocionalmente um jogador ou uma jogadora, e como sabemos, todos nós temos formas diferentes de lidar sobre esse tipo de situações. Passando aqui ao que interessa, vamos analisar aqui o mercado, e como podem ver, a vitória da Zabalenka está a 1,21, é uma odd relativamente baixa. Se olharmos para aquilo que foi o último jogo desde os jogadores, Svitolina, uma boa vitória, a Zabalenka, aquele 2-0, tem muito mais para ser espremido do que propriamente só o resultado. Agora, lá está, aqui já não jogam desde 2020. A Zabalenka ganhou na China em 2018 por 2-1. A Svitolina ganhou em Estrasburgo em 2020 em terra batida por 2-1. No entanto, sabemos que a Zabalenka está a jogar bem, é uma jogadora que está a servir muito bem e alimenta-se muito daquilo que é a sua consistência no serviço.
tem uma jogadora muito agressiva no fundo do corte e acredito que a Svitolina fisicamente poderá não aguentar num jogo tão físico como normalmente a Zabalenka costuma colocar. Pode muito bem roubar um set, acredito que sim. No entanto, no longo prazo, no final do jogo, acredito que a Zabalenka uma vez mais vai levar a melhor. E aqui estamos a falar de uma ucraniana contra uma bielorrussa. Por isso aqui também estará, mas a gente costuma dizer, o caldo invernal, e ali vai haver muita realidade dentro do corte, e acredito que a Zabalenka, para o momento que está de forma, em termos mentais, vai levar a melhor. No entanto, aqui não considero de valor nem o 2-0 para a Zabalenka, nem a vitória do Zabalenka. Aqui, a ser interessante seria a procurar um handicap a favor da Svitolina, mas aqui, por exemplo, caso nos estamos a ver na BetClick, não temos grandes opções. A única opção que temos aqui é o mais 5,5, 1,72, mas isso, por exemplo, se foi um 6-2, 6-4, por exemplo, como aconteceu ontem a Shmilova contra a Korigov, essa aposta não é suficientemente para cobrir essa margem de vitória. Por isso, deixo aqui a minha opinião. Parece-me que poderá ser um jogo relativamente mais longo do que o mercado está a prever. O mercado está a prever under 15,5, under 16,5, no máximo a ver 18 jogos. Eu acho que poderá existir um pouco mais, acho que poderá existir 20, por exemplo, pode ser um 6-4, 6-4, mas também compreendo o mercado. Cada jogo que a Svitolina faz está mais perto da derrota fisicamente, e a Zabalenka está muito motivada, está a jogar muito bem. Vejo mais vezes a Svitolina a ser quebrada no serviço, provavelmente a Zabalenka, e a Zabalenka tem respondido muito bem no fundo do corte, bolas pesadas, bolas muito profundas, e vai tirar tempo de preparação da pancada à Svitolina, e a Svitolina, sem ter tempo de antecipação, vai ter um alvo fácil a bater. No entanto, é um jogo, e para quem puder ir ao vivo, nada melhor. Depois vamos passar para o jogo do Djokovic contra o Karen Khachanov. Já jogaram 9 vezes entre eles. Djokovic tem 8 vitórias e apenas uma derrota. A derrota que o Djokovic tem é em Paris em 2018, onde o Karen Khachanov ganhou por 2-0, 7-5 e 6-4. Se não estou em erro, 2018 parece-me que foi a altura da lesão, e até Djokovic até mudou a forma de serviço, se não estou em erro, mas para quem souber, deixa aí nos comentários. Posso estar aqui a fazer alguma confusão, mas parece-me que foi nessa altura que ele fez esta mudança no serviço, derivado a um problema físico que teve. De lá para cá, são sempre vitórias do Djokovic, mesmo até rebatida em Belgrado em 2022, Djokovic ganhou por 2-1, perdeu um set. Em 2020 jogaram ambos em Roland Garros e o Djokovic ganhou por 3-0, 6-4, 6-3 e 6-3. O Djokovic tem jogado muito bem, e basta ver como é que se desvencilhou-se David Fokina e Varillas, ambos por 3-0. O jogo David Fokina foi muito mais exigente fisicamente e mentalmente. Também tem aquela situação do Kosovo que ele está envolvido, e pronto, e é sempre algo que pode mexer emocionalmente com o jogador, mas também é verdade que ele tem ali um dispositivo que lhe ajuda a controlar as emoções e por aí fora, e acaba por ele manter-se sempre muito calmo e muito dentro daquilo que é a sua experiência dentro do corte, e fora dele ele sabe estar e sabe como é que há de lidar com esses momentos. Já o Khachanov, um jogo exigente contra o Sonego. O Sonego ganha 6-1, depois o Karen Khachanov aplica um 6-4, mas, por exemplo, os primeiros 3, 4 jogos de serviço foram longos, dois jogadores ali a agarrarem-se a cada ponto. Terceiro set, break contra break ali no 9º e 10º jogo. No tie break, lá está, o Sonego esteve a liderar por 4-1 e depois perde por 9-7. No quarto set, aí o Sonego já tinha desligado o jogo, já tinha sentido muita pressão, não ter aproveitado os momentos que devia ter aproveitado no set anterior, e isso machucou emocionalmente, e ele acabou por desistir praticamente por cada pancada, e ele já não estava a ter a mesma entrega, o mesmo empenho, a mesma dedicação, já tinha aceitado a derrota. Em termos de mercados, o que é que nós podemos olhar aqui? Vamos ter um Djokovic que é favorito, e não há como negar. O modo 1.08, honestamente, parece-me que não é um modo que para mim justifica. Acho que é um modo ligeiramente baixo, mas é compreensível com base naquilo que tem sido a dominância do Djokovic em relação ao Karen Khachanov. Acho que o Karen Khachanov também não vai nada a perder, vai entrar mais fluido, porque o que já se espera e toda a gente já espera é a vitória do Djokovic. Por isso o Karen Khachanov, se entrar fluido, não estiver muito preocupado com o resultado, estiver mais preocupado em tirar o melhor partido dessa experiência contra o Novak Djokovic,
pode ser um jogador perigoso, pode ser um jogador que pode roubar um set. Agora, também sabemos que o Novak Djokovic vai querer ao máximo ganhar o mais cedo possível por tudo o que tem em causa, e os jogos daqui para a frente poderão ser mais exigentes, porque também vamos ter os melhores jogadores na fase final à partida, e aqui o único mercado que poderia ser interessante para quem conseguir ver era o over 32,5 a 1,87, na perspectiva de pelo menos já existir um tie-break, existir um quarto set, por exemplo. Não é nada incomum quando os dois jogadores se encontram, mas já disse, nos últimos 2 jogos em terra batida, houve um que foi 2-1 à melhor 3 sets, e houve 2020 em Roland Garros 3-0, mas foi 6-4, 6-3, por isso acredito que o Karen Khachanov, se aplicar a estratégia que tem vindo a aplicar, se mantivesse frio emocionalmente, não deixasse afetar porque do outro lado da rede está o Novak Djokovic e fizer o seu jogo, e souber aproveitar principalmente as lacunas que o Djokovic pode abrir, principalmente já no dia de serviço não tão bom, a sua direita paralela já não está a ser tão eficaz, em termos defensivos está a ter mais dificuldades em lidar com o peso de bola, e também é um jogo durante a tarde, as condições são ligeiramente diferentes. Agora, claro que é um jogador que sabe tirar partido do público, sabe puxar para o público, ainda por cima no Filipe Chatrier, que vai estar cheio. Isso tudo pode influenciar um jogo mais curto ou mais longo, por isso deixo a vosso critério qual é a melhor opção para vocês. Depois, por último, vamos ter Carlito Alcaraz contra o Stefanos Tsitsipas, e aqui espero-se um grande jogo em perspectiva. Alcaraz é naturalmente favorito para ganhar, no entanto o ano passado ficou pelos quartos de final, onde perdeu com o Zverev. O Stefanos Tsitsipas ficou pelos oitavos de final o ano passado, onde perdeu com o Giroud. Este ano o Alcaraz vem de uma boa vitória frente ao Musetti. O Musetti tinha vencido ele em Hamburgo, mas foi um jogo interessante de se acompanhar, porque no primeiro set, por exemplo, o Musetti começa a ganhar 2-0, mas não consegue aguentar este break, porque Carlos Alcaraz é um jogador muito intenso, um jogador que bate a primeira bola até a última bola, é um jogador que bate sempre da mesma forma, tem sempre a mesma confiança, a mesma potência, e já sabia-se que mais tarde ou mais cedo essa potência, essa consistência, essa solidez do Carlitos Alcaraz, mais tarde ou mais cedo ia fazer a moça no Musetti, principalmente quando ele perdesse a tempo de preparação, quando ele perdesse a primeira bola no serviço, ia ficar muito mais sujeito a sofrer um contra-break, e foi isso que aconteceu. No segundo set, o cenário invertido, Carlos Alcaraz começa a ganhar 2-0, mas depois devolve o break, mas depois logo a seguir dá break, e a partir daí nunca mais deixou para trás. Grande jogo, no fundo, core, drop shots, slides, um jogo extremamente completo. No terceiro set tivemos ali situações de break contra break, mas só houve o break ali no quinto jogo, e Carlitos Alcaraz dá o break, faz o 3-2, e a partir daí fecha 6-2, não dá mais hipótese ao adversário. Foi um jogo muito bem estudado por parte do Carlos Alcaraz, que na minha opinião não teve de jogar o seu melhor para ganhar Lorenzo Musetti. Depois Tsitsipas teve um jogo também tem grandes sobressaltos, tirando ali o primeiro set, que foi um 7-5, e o Opner começa a ganhar 2-0, mas depois, tal como eu disse, do jogo do Carlos Alcaraz contra o Lorenzo Musetti, sabemos que o Tsitsipas imprimindo um bocadinho mais velocidade, aumentando um bocadinho mais o seu nível, e acabar por recuperar o break mais tarde ou mais cedo, e soube estar nos melhores momentos, e podia ter ganho em 6-4, teve 3 set points, não conseguiu, mas depois fecha no 7-5, quebra o adversário, e depois no segundo set, tie break ali no 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, terceiro set, o jogador desapareceu, o Hoffner, foi um 6-0, um pneu. Estatisticamente falando, um jogador muito consistente, principalmente no capítulo do serviço, ganhou 76% no primeiro serviço e 54% no segundo, salvou 67% dos breakpoints que teve converteu 55% dos breaks que teve a favor, ganhou 60% dos pontos no segundo serviço do adversário. É um jogador muito inteligente naquilo que foi a sua abordagem. Em termos de confronto diretos, Stefanos Tsitsipas ainda não venceu o Carlos Alcaraz, já fizeram 4 jogos, 2 jogos em piso duro e 2 jogos em terra batida, e sempre o Carlos Alcaraz venceu. O jogo mais recente foi em Barcelona este ano, onde o Carlos Alcaraz, a melhor 3 sets, ganhou por 6-3 e 6-4. Em termos de mercado, a vitória do Carlos Alcaraz é o mais certo. No entanto, lá está, é um jogo para ir ao vivo, um jogo para ver como é que também o Stefanos Tsitsipas aprendeu com as rotas do passado, como é que desenvolveu uma nova forma para trabalhar. Sabemos que Patrick Mouratoglou vai estar lá, sabemos que o treinador do Alcaraz é um especialista, e Tsitsipas tem uma grande dificuldade em vir para a rede. Uma das armas que o Carlos Alcaraz tem utilizado mais em Roland Garros, e não só em Roland Garros, é o drop. É um drop muito difícil de defender, a bola tem um salto sempre muito baixo, e depois lá está ele recuando até o último momento, e o Stefanos Tsitsipas tem muitas dificuldades. O Stefanos Tsitsipas está muito atrás para ganhar tempo de
preparação da sua pancada, principalmente a sua forehand e mesmo a sua backhand, e depois lá está, Carlos Alcaraz mete muito fino na bola, vai dificultar claramente a execução da pancada de esquerda a mão do Stefanos Tsitsipas. Depois a variação de jogo que o Carlos Alcaraz mete no jogo é ridícula, vai dificultar muito a vida ao Stefanos Tsitsipas, mas Stefanos Tsitsipas pode aparecer num dia muito bom, muito motivado, não preocupado com o resultado e já aceitar a derrota e depois surpreender, jogar mais solto, mais fluido e ser um jogador muito mais perigoso do que seria se estivesse preocupado com o resultado contra o Carlos Alcaraz. O Carlos Alcaraz pode aparecer também num dia menos bom, onde o drop não entra tantas vezes, onde o primeiro serviço também não entra tantas vezes, onde a sua capacidade defensiva de correr de um lado ao outro do corte chega mais vezes atrasada à bola. Por isso temos aqui vários cenários que só é possível analisar em live. E para quem ficou até agora, a novidade, o anúncio que eu queria fazer é que nós vamos estar a acompanhar na Academia das Apostas esse jogo entre Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, visto que hoje não há jogos de futebol, há espaço para acompanhar esse jogo, por isso espero por vocês neste ponto break. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Não consegui infelizmente encontrar nenhuma oportunidade de valor no mercado. Acho que são jogos que é preciso sempre a componente ao vivo para saber como é que os jogadores estão, principalmente em posições que vão contra o mercado. Pessoal, este foi o ponto break. Até logo e portem-se bem.